Bom, pessoal, como é Dia das Mães, eu vim visitar minha mãezinha querida aqui. Como presente de Dia das Mães, ela quer contar uma história, daí ela pediu para mim publicar essa história no YouTube, e como se fosse um presente que ela quer do Dia das Mães. Então vamos atender o pedidinho dela, né, mãe? Minha mãe, ela tá Tudo aqui, ela bem. quer contar uma historinha, então a mãe pode contar a tua historinha, tá, mãe? Ó, minhas crianças, a pedido da rede que me pediu para me fazer contar histórias para criança, porque o meu fraco é pedir, contar história de assombração. Mas das crianças, então, eu vou contar uma história normal minha, que aconteceu comigo, que são histórias verdadeiras, de um passarinho chamado João de Barro. Estava eu no sítio morando lá há poucos dias, em cima do poste na frente da casa, poste da luz, um João de Barro começou um casal a fazer um ninho lá. Fazia os dois cantavam, ia por valeta, juntava barro e amassava, subia os dois contentes fazendo aquele ninho deles, né? Foi tempo até que plantou, ficou pronta, daí a fêmea foi lá dentro fazer os ovinhos, o Joãozinho, o João, né, o marido da passarinha, que era o João de Barro, cantava contente para a fêmea que estava lá fazendo o ovo, né? E foi assim, foi até que nasceu os filhotinhos. Nasceu 3 filhotes. Ali estavam já criando pena, e ele trazia água e ela trazia comida, os dois muito contentes com os filhotinhos. De repente, agarrou uma briga entre ele e ela, assim, uma discussão, uma briga sempre pinicão, se pinicava e de repente jogaram para baixo os filhotes no chão. Isso é um caso verdadeiro. Aham. Daí eu fui lá correndo, peguei, 2 estavam meio mortos, mas um estava meio vivo. Eu salvei ele. Levei para dentro de casa, botei uma touca de lã, cobri com uma meia de lã, cobri abafadinho, dei umas gotas de água, para ele tomar. E aí fiquei cuidando dele, ele vai morrer, né? Mas não morreu nada. Se criou bem, comecei a chamar ele de Joãozinho. E ele se criou bem, bem criadinho, me obedecia, eu vinha cá com a mãe, ele vinha, ficou ali na cozinha comigo onde eu estava, daí eu ia capinar na roça, eu levava junto e dava minhoquinho para ele comer, e ele ficava sempre ali, Ficou teu amiguinho. ficou meu amigo, dizia ele. E daí eu chamava, ele vinha e dava uma minhoquinha para comer. Ia para casa, ele vinha no meu braço assim, eu levava ele para casa. Ah, que legal. Ele ficava comigo dentro da casa, ficava na janela, Como né? é que é os bichinhos, E né? ali ele ficou assim, não deixando ninguém entrar dentro da casa. Daí como precisava ir lá cuidar da minha mãe no hospital, lá em Sapucaia, eu tinha arrumado um senhor para dar uma cuidada na casa. E daí só que não tinha falado para ele que tinha uma outra pessoa que entrava lá dentro de casa. Daí quando chegou esse senhor lá, eu mandei ele entrar dentro da cozinha. Quando ele viu que tinha gente estranha, pois não é que ele entrou dentro da cozinha, pegou ele assim por cabeça, pelos pescoço, pinicava e dava pesaço, e gritava e picava. O homem saiu passando a mão, derrubando ele assim, saiu para fora da porta, correndo. Tu vê só. Daí eu disse, ô Joãozinho, não é para tu ficar assim, esse tio aqui ele vai cuidar da casa. O passarinho tinha ciúme de ti. Cuidava de mim, não deixava ninguém botar a mão em É. mim. Tu vê Virou só, né? um cão de guarda. Me... E daí, né, eu fui no hospital, daí eu falei para ele, ó, deixa esse tio aqui, que esse tio ele vai cuidar da casa. E ele vai cuidar de ti também. Vai botar a comidinha onde que eu boto sempre em cima da mesa, tu come, tu dorme ali na área, como tu sempre dorme em cima da guarda da Tu área. conversava com ele te entendia Conversava, ele tudo. entendia tudo. Tu vê só. E tu fica quietinho aqui, tu não judia do tio, tá? Tá. Tu não olha, cuidar com os gatos, não vai pro chão. Dá conselho para ele, né? Dá conselho para ele. E daí ele ia lá pro cima do telhado da casa, ele ficava lá, se afogou, queimava. Daí eu dizia, tu não vai andar pro chão porque o gato te pega. Tu fica aqui dentro da casa, na área ali em cima da guarda, sobe lá em cima do telhado da casa, e lá de cima tu fica aguardando lá. Pode pegar água lá.
tu fica lá vendo as coisas, né? Tu só desce quando o tio chegar aqui em casa. Aí tu desce, vem pra janela e não pica a cabeça dele. Ele vai te dar de comer, ele não é ruim. Dizia pra ele, né? E daí ele me escutava. Daí quando eu fui lá pro hospital cuidar da mãe, ele já estava meio grandinho já naquele tempo. Eu estava lá no hospital, daí eu fui falar com o homem que estava lá em casa, ele falando comigo por telefone. Daí o homem disse assim, tu quer ver quem é? E ele escutou minha voz, ele pinicava assim no celular do homem, ó. Tá? Bem doido. Ele escutou tua voz, tu vê, né? E daí ele disse, tu quer ver uma coisa? Ele escutou tua voz. Você vira o telefone pro lado dele, eu virei pro lado dele que eu chamo ele. Daí ele virou, eu chamei, Joãozinho, Olha, ele esgavatava com as unhas no coisa, ele queria me ver de todo jeito assim, ó. Saudade que ele tava de ti, né? Passarinho. Aí daí eu disse, tu fica quietinho ali, que a mãe tá aqui cuidando de uma avó no hospital, que a mãe vai para casa, tá? Pois ele ficou me vigiando. O dia que eu desci do ônibus lá na RS, que eu descia lá, né, que ele estava ali nos matinhos me esperando. Mas olha só. E ele veio, ele me esperava sempre, porque ele sabia, quando ia pegar ônibus, ele me levava até lá. E de lá ele ficava nos matos. Ficava te esperando tu ele chegar. ficava no ônibus, ele ficava ali me esperando. Tu vê só, né? Como é que pode os bichinhos, né? E E daí daí ele ia para casa, na minha frente, assim, descia das capoeirinhas, ficava no chão caminhando, tem aquele estradão lá, para chegar até em casa, tem aquele estradão no meio do mato, né? sim. Então ele ia para o chão, ia para os galhos de árvore e me levando até em casa. Tu vê só. Me levando até em casa. Tu vê só, né? E ali na entrada de casa era ele primeiro lá que entrava pela janela, já queria estar lá dentro da cozinha, eu botava uma comida em cima da mesa, eu conversando com ele, Ele respondia tudo. Ele te respondia. Me respondia. Tu vê só. E sempre assim. Daí eu peguei um serviço para trabalhar lá a mulher lá capinar uma roça, mas primeiro tinha que tirar leite de manhã cedo. Eu saí bem escuro ainda, porque tiravam leite às 5 horas lá, né? Saí quieta, não avisei ele que eu ia para lá. E de noite ele dormia lá não sei aonde, que eu não sabia nem onde que ele dormia. Saí quieta. Me acredita que eu estava lá dentro do galpão tirando leite, ele me chega lá pro cheiro meu e começa uma gritaria e pinicando as vacas, e as vacas tudo cebola, braba, começaram a dar coice e não deixaram mais eu tirar o leite. E ele, eu digo, Joãozinho, vai lá em cima, espera lá. Vai lá em cima daquele pau lá e me espera lá. Ele subiu lá em cima da cunheira do galpão, esperou, eu digo, quieto. Pra ele, Ele te obedecia? Ele me obedecia. Tu vê. Daí tirei, mas olha, custou me conseguir lançar as vacas. Daí botei as vacas pro campo, fui para limpar o galpão, então ele estava toda hora lá, que não queria que ficasse lá, queria que eu fosse para casa. E só que, tu espera, Joãozinho, a mãe tem que limpar aqui, depois eu vou para casa. Mas depois eu não ia para casa, eu fui lá na roça capinar as coisas para a mulher. Pois ele em redor de mim, dava as minhoquinhas para ele comer. Ele comia, dizia, agora vamos para casa. Tu pega uma reta aqui, ó, e vai. Me espera lá em casa aí. Quando chegava em casa, estava lá ele, tudo faceiro. Ali foi, eu tive que parar um tempo, trabalhar lá em Viamão. Então eu encomendei para o vizinho, digo, vizinho, te deixo aqui um arroz, e tu chama ele, porque eu já conhecia o vizinho ali, eu não vou dizer o nome, entendeu? Sim, sim. Eu disse, tu chama pelo nome e bota o arroz ali para ele comer. Todos os dias tu faz isso. Não, eu faço, eu quero bem para... Ele vem sempre na minha cozinha com esse grãozinho do arroz na fresta. Então já tu conhece. Ele é meu amigo também. Então tá, daí eu ficava lá em Viamão trabalhando de segunda a sexta. Sexta-feira, sábado de manhã, pegava o ônibus e ia para o sítio. Quando chegava lá, ele chamava ele vinha bem doido. Um dia ele me apresentou a mulher dele. Ele tinha arrumado uma fêmeazinha para ele.
E ele cantava lá em cima, levou lá em cima do telhado. Ah, ele vem te apresentar a fêmeazinha pra ti? Veio. Mas olha só. Deixou em cima do telhado da casa do vizinho. Era um filho pra ti? Era um filho que tu criou. E veio assim voando dentro da cozinha, e voava lá e voltava de volta para mim olhar. Daí eu olhei, mas então tu arrumou uma namorada. Mas eu ia olha lá só. perto dela, né? Ele viu que eu entendi. Então ele ficava lá perto dela e se alisando lá, né? Daí eu disse, olha, tu faz um ninho lá onde que tu nasceu, em cima do poste, aqui na frente da casa. Faz umzinho. Faz ali para o teu ninho, tua casinha, né? Não, ele foi lá, desmanchou a casinha, limpou tudo aquilo, ficou limpo, rasinho. Eu pensei, bom, ele vai fazer o ninho ali agora que ele limpou. Ele quis tirar toda a lembrança que tinha ali, dele ali. Ele limpou bem aquilo lá. Atravessou a estrada lá de lá, onde tinha aquela árvore grossa, grande, naquele sítio onde eu morava uma vez. Sim, Num galho daquela árvore, ele foi lá fazer a casinha dele. A casinha. Então ela fazia, ele levava barro, ela levava barro. Mas daí eu ia para Viamão trabalhar, não podia ver muito ele. Mas assim que eu chegava em casa, eu chamava ele, ele vinha. Daí, de repente, uma vez, eu chamei, ele não veio. Eu digo, e aí? Foi embora, também ficou uma semana sentado aqui. Mas daí o vizinho disse, não, ele está ali, eu tratei ele de manhã, está sempre vindo aqui. Ele não foi embora. Está ele uma outra, uma fêmeazinha, casal, digo, casalzinho. Daí, né, dei uma volta, cheguei, era quase de noite, porque tinha perdido o ônibus de pegar o outro, de lá de Viamão para chegar até Gravataí. E daí eu fui dar uma volta lá para o mato para ver como é que estava ali o bosque do matinho que tem no meu sítio. Quando eu cheguei lá debaixo cheguei ali no matinho, e ele veio assim com um bando grande de João de Barro, assim, ele recolheu tudo o João de Barro que tinha naquele lugar lá, cantaram tudo baixinho perto de mim, e ele veio no meu braço assim, eu estava tentando chorar de ver, né? Só imagina. No meu braço assim, ele e ela assim, juntos os dois, e eu segurei o braço, vejo os dois assim, no chão assim, ficaram tudo pro chão, assim, perto de mim, tudo assim, como se fossem meus amigos, tudo. E tudo eles, cantaram uma serenata. Já era de noite, e eles depois pegaram, levantaram o voo, foram embora, e eu nunca mais vi ninguém lá, nem ele, nunca mais apareceu ninguém lá. Mas se despediram de mim, todos eles, coisa mais linda. Pois é essa história que eu quis contar para as crianças, que eu sei que as crianças vão gostar dessa história, que é uma história verdadeira, que é a avó contadeira de história que está contando. Eu tenho muito mais história para contar. Se tiver algum tempo mais hoje, talvez eu conto de matar um peixe com um pauzinho danado, que aconteceu com a mesma avó aqui quando ela era criança. Agora aconteceu com ela adulta, grande. Mas é quando ela era criança que aconteceu. Quando chegava lá, ele chamava ele vinha bem doido. Um dia ele me apresentou a mulher dele. Ele tinha arrumado uma fêmeazinha para ele, e ele cantava lá em cima, levou lá em cima do telhado. Ah, ele vem te apresentar a fêmeazinha pra ti? Veio. Mas olha só. Deixou em cima do telhado da casa do vizinho. Era um filho pra ti? Era um filho que tu criou. E veio assim voando dentro da cozinha, e voava lá e voltava de volta para mim olhar. Daí eu olhei, mas então tu arrumou uma namorada. Mas eu ia olha lá só. perto dela, né? Ele viu que eu entendi. Então ele ficava lá perto dela e se alisando lá, né? Daí eu disse, olha, tu faz um ninho lá onde que tu nasceu, em cima do poste, aqui na frente da casa. Faz umzinho. Faz ali para o teu ninho, tua casinha, né? Não, ele foi lá, desmanchou a casinha, limpou tudo aquilo, ficou limpo, rasinho. Eu pensei, bom, ele vai fazer o ninho ali agora que ele limpou. Ele quis tirar toda a lembrança que tinha ali, dele ali. Ele limpou bem aquilo lá. Atravessou a estrada lá de lá, onde tinha aquela árvore grossa, grande, naquele sítio onde eu morava uma vez. Sim, Num galho daquela árvore, ele foi lá fazer a casinha dele. A casinha. Então ela fazia, ele levava barro, ela levava barro. Mas daí eu ia para Viamão trabalhar, não podia ver muito ele. Mas assim que eu chegava em casa, eu chamava ele, ele vinha.
Daí, de repente, uma vez, eu chamei, ele não veio. Eu digo, e aí? Foi embora. Também ficou uma semana sentado aqui. Mas daí o vizinho disse, não, olha, tá ali, eu tratei ele de manhã, tá sempre vindo aqui. Ele não foi embora. Tá ele uma outra, uma fêmeazinha, casal, digo, casalzinho. Daí, né, dei uma volta, cheguei, era quase de noite, porque tinha perdido o ônibus de pegar o outro, de lá de Viamão para chegar até Gravataí. E daí eu fui dar uma volta lá pro mato para ver como é que estava ali o bosque do matinho que tem no meu sítio. Quando eu cheguei lá debaixo cheguei ali no matinho, e ele veio assim com um bando grande de João de Barro, assim, ele recolheu tudo o João de Barro que tinha naquele lugar lá, cantaram tudo baixinho perto de mim, e ele veio no meu braço assim, dá vontade de chorar de ver, né? É, só imagina. No meu braço assim, ele e ela assim, juntos os dois, e eu segurei o braço, vejo os dois assim, no chão assim, ficaram tudo pro chão, assim, perto de mim, tudo assim, como se fossem meus amigos, tudo. E tudo eles, cantaram uma serenata. Pá. Já era de noite, e eles depois pegaram, levantaram o voo, foram embora, e eu nunca mais vi ninguém lá, nem ele, nunca mais apareceu ninguém lá. Mas se despediram de mim, todos eles, coisa mais linda. Pois é essa história que eu quis contar para as crianças, que eu sei que as crianças vão gostar dessa história, que é uma história verdadeira, que é a avó contadeira de história que está contando. Eu tenho muito mais história para contar. Se tiver algum tempo mais hoje, talvez eu conto de matar um peixe com um pauzinho de nada, que aconteceu com a mesma avó aqui quando ela era criança. Agora aconteceu com ela adulta, grande. Mas é quando ela era criança que aconteceu dela matar um peixe grandão, com um pauzinho de nada, porque ela entrou na água chorando, que era para fazer o almoço, e ela não sabia como fazer, porque a galinha tinha escapado, que era para pegar. Então ela foi lá, entrou numa açude bem grande, que tinha uma criação de carpa, e disse, Jesus, tu que é pescador, me ajuda a pescar um peixe, eu tenho que fazer um almoço. Me deixaram fazer um almoço, e os pais foram para a roça, e quando eles chegam, eles querem almoçar, eles não vão atrás de esperar se deu para matar a galinha ou não deu. E a galinha que eles deixaram presa, ela voou para fora da minha cabeça e foi embora. E eu corri atrás dela, e corri, que nada, eu não consegui pegar. Eu tinha um pauzinho assim na mão, entrei na água com aquele pauzinho na mão, assim, a água até pro joelho, e eu pequena, tinha uns 12 anos. Aí para menos, 10 devia ter. E quando eu vi assim que eu fiz o pedido para Jesus, eu vi perto de mim assim, a água se mexer embaixo dos arbustos que tinha na açude. Eu só fiz assim com o pauzinho, pá, para ver o que tinha, e se virou um peixe grandão assim, uns 10 quilos, bem grandão. Bah, assim. Que milagre. E aí eu peguei e ele ligeiro. Foi um pedido que tu fez, Deus te atendeu. E com o Olha pauzinho só. nunca tu matar nem um mosquito. Tu vê só. Eu, Daí assim, ó, pessoal, para não ficar muito comprido o vídeo, ficou agora a história do João de Barro, né, amor, que tu contou, né? Foi. Tá, só para não ficar muito extenso, nós vamos fazer uma outra ocasião dessa história do peixe aí que tu contou, tá? Uhum. Mas tu já deu o início, né? Mas daí o pessoal já fica sabendo que tem mais uma história a caminho. Daí o seguinte, a minha mãe agora vai ficar assim, uma contadora de história no nosso canal, agora do canal da Tenda Paraíso. E com a graça de Deus, Deus vai permitir que ela conte muitas histórias, Sim. porque eu sei que tem criança, tem adulto, tem pessoas que gostam de ouvir história. Então a minha mãe, ela se dedicou a fazer essas histórias, contar história, né, mãe? Que é o que tu gosta de contar história, né? Foi um pedido que Ela sentiu vontade de contar a história, então eu tô fazendo essa vontade dela aqui, de ela publicar as histórias que ela conta. Tá, pessoal? Agradeço pela oportunidade. A minha mãe está aqui com todo o carinho. Como eu queria dar um presente a Dia das Mães para ela e eu não pude dar, então ela pediu um presente que ela queria ser filmada para fazer uma história. Então tá aqui, né, mãe?
Que Deus abençoe a senhora, dê muita alegria, muita saúde, muita Essa paz história para dá ti. alegria no Eu vi fim. que ela se emocionou com a história do passarinho, eu também me Foi. emocionei. Ah, eu me emocionei, porque Então, os dois no meu braço. Assim, ela conta essas histórias tudo aí, E eu chama, vivenciei isso aí, porque eu sou filho dela, e a maioria dessas essa história que ela conta é quando ela vivia no sítio que ela morava, ela tinha um sítio, então ela viveu muita parte no sítio, né? Então o pessoal tem umas histórias para contar, então é bom registrar. Então eu agradeço a atenção de vocês aí, muito obrigado pelo carinho, fique com Deus.